amigos, sou o Denzo Chigebet. Eu sou o Marcos e estamos aqui para apresentar o trabalho da terceira semana da Consciência Negra da Escola Igi. Esse documentário foi idealizado e realizado pelos alunos da segunda série B. Candomblé é uma religião afro-brasileira em que se pratica o culto de divindades de origem africana chamada orixás. Assim, apesar de ter nascido na Bahia no século XIX, o candomblé foi formado a partir de tradições religiosas africanas de povos iorubás. Essas tradições foram trazidas ao Brasil por populações negras escravizadas vindas de países da África Ocidental, como Nigéria, Benin e Togo. Os rituais do candomblé são realizados em locais de culto denominados terreiros, liderados por um pai ou mãe de santo. Durante a cerimônia, chamada de tuts, os participantes cantam e dançam, e os filhos de santos incorporam os orixás. Boa parte dessa cerimônia segue um calendário fixo e são feitas em homenagem às divindades. Os candomblecistas dividem-se em nações, entre as quais há Congo, Nagô, Angola, Ijexá, Jeje e Queto. As nações são segmentos da religião e se diferenciam entre si por seus rituais, canções e vestimentas. O candomblé baiano não é a única religião nascida das tradições dos povos iorubás. Em Pernambuco, o culto aos orixás é chamado de Xangô. No Rio Grande do Sul, de Batuque. No Maranhão, de Tambor de Minas. Esse culto afro-brasileiro, bastante semelhante, são genericamente chamados de religiões dos orixás. A seguir, nossos colegas vão contar um pouco mais sobre a estrutura e a religiosidade do candomblé para vocês. Fiquem ligados. Saudações, amigos e amigas. Meu nome é Rafaela Marques. Eu sou Beatriz Custódio e nessa parte do nosso documentário vamos conhecer um pouco mais sobre a religião e os rituais do candomblé. Os adeptos do candomblé creem que os orixás são divindades que receberam do seu Supremo Olorum a tarefa de criar e governar o mundo. Cada orixá está associado a determinado aspecto da vida em sociedade, elemento da natureza. O panteão iorubá é formado por centenas de orixás, embora nem todos sejam cultuados no Brasil. Vejamos alguns dos principais orixás cultuados no candomblé. Oxalá, conhecido como orixá dos orixás, foi o primeiro orixá a ser criado por Olorum. É o criador do mundo e da humanidade. Cada orixá tem uma cor associada a si. A cor de Oxalá é branco. Outra orixá muito conhecida é Iemanjá, a soberana dos mares e oceanos. Suas cores são azul claro e branco. Ogum é o governante da mitologia e da guerra. De uma forma geral, é associado ao trabalho e à luta. As cores dele é azul, branco e verde. Existem muitos outros orixás, cada uma com seu propósito e significado. Simbolismo dentro da religião do candomblé. Os rituais são liderados pela mãe de santo ou pai de santo. Muitas vezes são caracterizados por danças em adoração ao orixá que encarnam filho ou filha de santo. Às vezes, as cerimônias públicas do candomblé são chamadas de toques. Ao longo do ano, várias festas são promovidas no terreiro de candomblé. Sejam festas fixas em homenagem a Ogum ou orixá, os rituais de iniciação. Os toques em homenagem aos orixás geralmente iniciam pela manhã, com sacrifícios animais. O sangue do animal é ofertado ao orixá, enquanto sua carne é preparada para ser servida aos fiéis. Depois faz-se uma oferenda a Exu, orixá que tem o poder de abrir os caminhos durante a festa. Os orixás são homenageados com cantos e danças, sempre ao som dos atabaques. Há um momento em que os próprios orixás tomam o corpo dos seus filhos para participar da festa, fenômeno conhecido como possessão. Os rituais do candomblé fazem parte da cultura brasileira e ocorrem em todas as regiões do Brasil. Quais são as diferenças entre o candomblé e a umbanda? Então, Bia, ambas as religiões surgiram no Brasil. Quais são as diferenças entre o candomblé e a umbanda? Então, Bia, ambas as religiões surgiram no Brasil e carregam sua identidade, elementos de tradições religiosas africanas. Porém, apesar da semelhança,
há muita diferença entre as duas religiões. A Umbanda é fruto da mistura de elementos de outras religiões, como o catolicismo e o espiritismo e kardecista. Já o candomblé é mais ligado às tradições religiosas africanas. Oi, gente. Meu nome é Adriana Guedes. Antes de ser sacerdotisa do candomblé, eu sou cantora, compositora e quero deixar isso bem claro, porque a minha vida profissional não tem nada a ver com a minha vida religiosa, né? Tanto que eu não cobro nenhum dos trabalhos feitos no meu axé. Axé quer dizer casa de santo. Gente, falando um pouquinho, né, resumindo para vocês um pouquinho do que é o candomblé. O candomblé aqui no Brasil existem várias vertentes, várias nações. Isso quer dizer que foram povos vindos da África, de determinadas regiões e aldeias, e trouxeram o nome dessas aldeias, dessas regiões. Então existem várias nações. Queto, Jeje, Nagô, Efon, Angola. Eu sou angoleira. Eu toco Angola. Né? Tocar, né? O que é tocar? Você toca o quê? É uma expressão que nós usamos, né? Tocar quer dizer, nós saudamos o orixá, né? Uma saudação ao orixá. É isso, tá bom? Então, falando da minha experiência no candomblé, para resumir, porque falar dessa religião é bem complicado, assim, explicar o que deixa de ser, é bem complicado por conta de fundamentos que são revelados conforme o nosso crescimento, conforme a nossa evolução pós-iniciação. O candomblé é uma religião que cultua o natural, a natureza. Então é dado por Olorum, Deus, para nós, a cada orixá uma função. Eu vou explicar dessa forma, não técnica, para que vocês entendam melhor. Então, quais foram essas funções? Oxóssi, o Senhor toma conta das matas. E Ossan, o Senhor toma conta das folhas. E Xangô, o Senhor toma conta dos trovões. E Obaluaê, o Molu, tomam conta do sol. E assim por diante. Cada orixá tem uma função, né? Representa um ponto da natureza. E é a eles que nós reverenciamos a nossa fé. Lógico, existe sim Olorum Deus, o Todo-Poderoso, para todas as fés, para todas as religiões. Ele é único, né? Ele é único. Então, eu estou tocando nesse assunto com vocês porque é muito importante que vocês que vão falar por nós no futuro tenham uma concepção diferente sobre a religião de cada um e o valor da amizade de cada um, né? Para que não haja preconceito, né? Para que todos nós possamos juntos formar uma energia positiva e não uma energia negativa, abusiva, né? Muitas vezes até repulsiva, porque é uma religião de pretos,
E nós todos sabemos que ainda não somos totalmente aceitos no mundo, não é no Brasil, é no mundo. E nem os nossos cultos e nem a nossa forma de cultuar mesmo, né? De cultuar, de louvar a Deus, né? Ao universo, ao positivo. As pessoas confundem muito as coisas e o lúdico, né? O imaginário das pessoas leva as pessoas imaginarem coisas absurdas sobre a nossa religião. A nossa religião é focada em trazer pessoas para um universo positivo, que é o universo natural, né? Não tem nada imposto, né? Nosso orixá não é punitivo, não é assim que funciona, porque o Senhor Olorum, Deus, te perdoa 77 vezes 7 mais 7, quantas vezes você errar, a partir do momento que você se arrependa, mesmo bem. Eu sou Lucas Patrício Silveira e finalmente chegamos à conclusão do nosso trabalho. Isso mesmo, Lucas. Eu sou Laísa Gabriela e nessa parte vamos tratar do preconceito em relação às religiões afro-brasileiras. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE, 407.331 pessoas praticantes da religião Umbanda, 167.363 praticantes da religião do Candomblé, segundo o censo de 2010. No Brasil, os praticantes da religião afro-brasileira representam 0,3% da população brasileira, segundo o censo democrático do IBGE. O impressionante, Lai, é que muitas pessoas praticantes dessas religiões sofrem com preconceito e a perseguição religiosa. A Constituição Brasileira de 1988, no seu artigo 5º, parágrafo 6 diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. De acordo com a notícia do site G1, ocorreu no Rio de Janeiro, em 29 de 3 de 2019, a depredação em um terreiro do Candomblé, em Nova Iguaçu. As testemunhas acusam traficantes fluminenses. Segundo o registro, 30 ataques ocorreram no centro em 2018, segundo a Comissão contra a Intolerância. Um terreiro do Candomblé, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi invadido e destruído. Religiosos contam que foram expulsos por traficantes da região. O objetivo, dizem testemunhas, é transformar o centro em uma base para os criminosos. A polícia investiga o caso. Utensílios para oferendas foram quebrados, o altar desmontado, e os criminosos chegaram a colocar fogo em alguns espaços. A fachada do terreiro chegou a ser pinchada com a frase: Jesus é dono desse lugar. E o maior absurdo sobre o preconceito religioso é que ele costuma ser alimentado por supostos mensageiros da paz. Obrigado por assistir o nosso documentário. Tá ótimo.